Hoje nós vamos falar sobre os refugiados, pessoas que são obrigadas a fugir de seus países devido a perseguições, calamidades ou guerras. O que a Igreja Adventista tem feito pelos refugiados no mundo? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o pastor Paulo Lopes, diretor da ADRA, Agência Humanitária Adventista para 8 países da América do Sul. Olá, pastor Paulo Lopes, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem, Celane? Eu que agradeço a oportunidade. Pastor, o que a Igreja Adventista tem feito diante dessa crise de refugiados que a gente está vendo no mundo, por meio da sua agência ADRA? Bom, como você mencionou, a Igreja Adventista tem uma agência humanitária, que é a ADRA, uma agência que está em todo o mundo praticamente, em mais de 130 países. E obviamente quando nós falamos de refugiados, estamos falando de uma crise humanitária que não é nova, obviamente está mais em evidência agora pelo grande fluxo de refugiados que entraram na Europa e continuam entrando a partir do ano passado, né? Isso se tornou muito mais evidente, mas nós temos convivido com refugiados já por décadas. Segundo as Nações Unidas, são mais de 60 milhões de pessoas entre refugiados que deixaram seu país e, podemos dizer, também refugiados dentro do seu próprio país. E, obviamente, a Igreja Adventista, através da sua agência humanitária, não poderia deixar de atuar numa situação como essa. A ADRA, tradicionalmente, tem trabalhado já com voluntários durante muito tempo. Eu vou te dar alguns exemplos de crises humanitárias que até hoje, que estão acontecendo hoje, que envolvem refugiados e que a agência da igreja está apoiando. Por exemplo, vou citar Ruanda, na África, onde existem campos de refugiados com mais de quase 70 mil ou mais refugiados que estão naquele país, principalmente vindo da República do Congo, que está aí ao lado, e também agora do Burundi. E a ADRA já por muito tempo está atuando aí junto com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. No caso específico de Ruanda, a ADRA ela é responsável por toda a logística nos campos, em alguns dos campos de refugiados. Ela também apoia com alimentação, através do Programa Mundial de Alimentos. Ela também está encarregada da parte de educação, onde milhares de crianças recebem educação aí nesses campos de refugiados. É isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Quais são as principais necessidades que os refugiados têm? Bom, um refugiado, quando ele deixa o seu país, não é, e vem para um novo país em busca de segurança, de um asilo, não é, um lugar novo para viver, para recomeçar, ele vem praticamente sem nada. Não é? Ele traz consigo o trauma de uma guerra ou de uma perseguição ou de qualquer tipo de violência que ele sofreu. Ele traz consigo o medo, a incerteza, não é, de viver em um novo país. E falando de bens materiais, ele não traz nada. Ele deixou para trás. E ele não fala o seu idioma, o que provoca nele medo. Ou seja, é uma pessoa que chega e que necessita de todo tipo de apoio psicológico em relação ao trauma que ele tem, e ele necessita comida, necessita água, necessita refúgio, abrigo, necessita roupas, ou seja, atendimento médico, ele necessita tudo, não é? E na América do Sul, pastor, existe algum país que a ADRA tem projetos específicos em relação aos refugiados? Temos sim, mas antes de falar da Argentina, na América do Sul, eu me esqueci, talvez uma parte importante, não é? É mencionar tudo que está passando na Europa. A questão dos refugiados está muito em evidência hoje, justamente pela crise humanitária que isso tem gerado na Europa. E aí, só para mencionar, não é, que a ADRA, desde 2015, quando começou esse grande fluxo de refugiados, ela já atendeu mais de 120 mil refugiados. Todo tipo de apoio, alimentação, água, roupas de inverno, principalmente, porque eles chegaram, grande parte deles chegaram durante o inverno, apoio psicológico, por causa do trauma que eu já tinha mencionado antes, e também logística de transporte, informação, serviço de tradução, em 7 países da Europa do Leste. Vou mencionar dois, Croácia, por exemplo, Sérvia. A ADRA tem sido muito atuante em apoiar os refugiados. Agora, vamos trazer aqui para o nosso contexto, Argentina, país que é parte da nossa divisão aqui, a divisão sul-americana. Na Argentina nós temos mais de 5 mil refugiados, de mais de 60 países, pessoas que estão buscando recomeçar a sua vida aí na Argentina. E a ADRA, o ano passado,
nós tivemos um projeto piloto de apoio psicológico a centenas de refugiados. E agora, recentemente, semana passada, eu acabo de chegar da Argentina, nós conseguimos um acordo, um projeto novo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, onde a ADRA vai estar apoiando com alimentação, com alojamento temporário e com apoio psicológico e também apoiar esses refugiados a se inserir, não é, na sociedade argentina de uma forma geral. Esse é o trabalho que nós vamos estar fazendo aqui, bem do lado do Brasil, no caso, na Argentina. Agora, pastor, diante da situação que a gente vive no mundo hoje, de insegurança, de terrorismo, muitas pessoas acabam tendo medo dos refugiados, com medo de que tenham terroristas infiltrados no meio. Qual a atitude que o cristão deve ter em relação a essas pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante. Eu creio que eu tenho observado, acompanhado a crise humanitária em relação aos refugiados na Europa, por exemplo, não é? E é interessante que você vê aí na Europa, parece que o melhor e o pior do ser humano aparece nessa crise europeia. Porque, por um lado, você vê europeus que abraçaram os refugiados, que os receberam, que os estão apoiando e que querem que eles passem a ser parte do seu país, para que eles tenham uma oportunidade melhor. Mas, por outro lado, nós vemos uma grande quantidade de pessoas, países inteiros, onde esta reação é negativa. Eles não querem os refugiados, eles não querem abrir as suas portas para recebê-los. Eles preferem que eles fiquem aí em seus países. E é muito interessante essa reação em relação à Europa, porque se nós vermos a história, não é, depois dos conflitos mundiais, das grandes guerras, também os europeus tiveram que deixar o seu continente e vieram para outros países e foram recebidos. Podemos citar o exemplo do Brasil, da Argentina. A América do Sul recebeu de braços abertos milhares e milhares de refugiados naquele tempo, não é? E foi muito positivo para os nossos países, eles ajudaram a desenvolver o nosso país. Obviamente, nem tudo é bom. Nós sabemos que realmente no caso da Europa, houve sim infiltração de alguns terroristas e isso tem causado toda essa discussão. Mas eu creio que, especificamente nós como cristãos, e talvez seja mais fácil falar, não é? Eu tenho refletido nisso, e se eu tivesse que abrir a porta da minha casa e abrigar dentro da minha casa um refugiado, será que eu faria? Interessante, quando nós estudamos a Bíblia, o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus, aí ele fala de 3 grupos de pessoas muito vulneráveis, e Deus sempre insiste com o seu povo, naquele tempo o povo de Israel, para dar uma atenção especial a esses 3 grupos, as viúvas, os órfãos e os refugiados. E é interessante que Deus insiste com o seu povo, diz, vocês também foram refugiados no Egito. Mais de 430 anos vocês estiveram no Egito. Agora, no Egito vocês foram tratados muito mal. Vocês não devem fazer o mesmo com os refugiados, com o estrangeiro, é a expressão que mais aparece na Bíblia, que vão estar vivendo no meio de Israel. E uma última coisa muito interessante, não nos esqueçamos, Jesus, ele foi um refugiado. Você se lembra quando o anjo aparece e diz que eles deveriam fugir e ir para onde? Ir para o Egito, porque o rei, não é, procurava matar, ou ele queria matar o menino Jesus. Então o próprio Jesus, o próprio Deus, porque Jesus é Deus encarnado no ser humano, não é? O próprio Deus, ele foi um refugiado. Ou seja, essa identificação nós temos que ter. Então eu creio que a nossa atitude deve ser de apoiá-los, deve ser de amá-los, deve ser de recebê-los. Não é? Porque eu creio que é isso que Jesus faria. E eu creio que essa é a nossa responsabilidade como cristãos, uma responsabilidade espiritual que nós temos em relação ao nosso próximo. Porque, afinal de contas, o que é o cristianismo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o quê? O seu próximo como a si mesmo. Essa deve ser a nossa atitude em relação aos refugiados. Muito obrigada, pastor, pela sua entrevista. Por nada. Eu gostaria de encerrar com um verso que tem no livro de Samuel na Bíblia que diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Vamos levar essa mensagem a todas as pessoas, especialmente aqueles que sofrem e estão sem abrigo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, um abraço e até a próxima edição.